E vamos finalmente para o último bloco deste texto, passando aqui de maneira bastante ágil, que é as transformações da puberdade. Aqui, enfim, Freud já no início fala, né, que... Sempre conferindo se o microfone tá ligado. Ele fala que essa fase, né, essas questões da puberdade, tradicionalmente era o único momento considerado da sexualidade. Era, né, se tinha na época a crença de que a sexualidade brotava do nada na puberdade, antes disso era um completo adormecimento sexual, a criança não tinha atividade nesse sentido alguma, né? E, bom, durante todo esse tempo a gente discutiu o que Freud vai propondo ao contrário disso, né, trazendo argumentos que contestam, que reprovam, enfim, que trazem outros insumos para a gente pensar de uma maneira diferente. E aqui o primeiro ponto sobre as transformações da puberdade é o primado das zonas genitais e o prazer preliminar. Aqui ele vai dizer que na puberdade vem o notório crescimento dos genitais externos, então uma coisa fisicamente notável, notória, né, que vai ter uma importância também para o comportamento desses sujeitos, que ele vai também diferenciar como vai acontecer no homem e na mulher. O desenvolvimento dos genitais internos, né, que avança também a ponto de fornecerem os produtos sexuais, aquilo que eu também citei em algum momento antes, ou de acolhê-los para a formação de um novo ser, né, no caso da mulher. E esse novo aparelho desenvolvido ele vai ser posto em movimento através de estímulos, né? E a observação vai nos mostrar que esses estímulos podem ser atacados por 3 caminhos, segundo Freud. O primeiro deles é a partir do mundo exterior, né, pela excitação das zonas erógenas já conhecidas. O segundo, do interior orgânico, por caminhos ainda a serem pesquisados, como ele salienta. E o terceiro, que é a vida psíquica, né, que vai representar ela mesma um depósito de impressões externas e um centro de acolhimento de excitações internas. Bom, os 3 caminhos vão produzir a mesma coisa, segundo Freud, que é um estado que é designado como excitação sexual e que vai se manifestar por 2 tipos de sinais. Os psíquicos, que vão consistir nessa tensão peculiar, né, de caráter bastante premente, e os somáticos, que são as modificações nos genitais, com o sentido de preparação mesmo para o ato sexual, como ele vai dizer, a ereção do genital masculino e o umedecimento da vagina, no caso da mulher. Outro ponto dentro desse bloco, o problema da excitação sexual. Essa é uma discussão bem interessante, porque o Freud vai realmente problematizar, primeiro, as origens da excitação e a maneira como existe um conflito da excitação sexual versus a tensão. Então, alguma coisa do desprazer relacionado à obtenção de prazer. Bom, para não me perder tanto nesse prelúdio, ele vai dizer que, primeiro, o caráter de tensão da excitação sexual coloca esse problema de solução difícil para o Freud, que é ao mesmo tempo relevante para a compreensão dos processos sexuais, que é de fato como a coisa desenrola, né? Uma excitação que gera tensão e a descarga disso gera satisfação, que está relacionada ao prazer. Então, a sensação de tensão, ela tem o caráter de desprazer, ele vai dizer. Mas essa tensão também traz consigo um impulso para a mudança da situação psíquica, né? Que é uma demanda ali que vai surgir de que preciso resolver essa tensão aqui. Que deve atuar de uma forma instigadora, portanto, né? E que vai ser inteiramente alheia à natureza do prazer que se sente, né? Alguma coisa para resolver essa tensão e gerar prazer. Só que ele vai dizer também que a tensão gerada pelos processos sexuais, ela vem acompanhada de prazer. Até mesmo nas mudanças preparatórias que há nos genitais, se nota claramente uma espécie de sensação de satisfação. Então essa tensão vai demandar atividades em torno dela para gerar satisfação, mas ao mesmo tempo ocorrem movimentos, mudanças nas zonas genitais ali envolvidas no percurso rumo a essa meta, vamos dizer assim, né, essa realização. E aí ele vai lançar a pergunta, como conciliar a tensão desprazerosa e a sensação de prazer, que estão intimamente ligadas, né? Ele menciona exemplos disso, né, que ilustram atos que desencadeiam as sensações prazerosas e que ao mesmo tempo despertam uma excitação sexual que requer mais prazer. Então, à medida que se tenta resolver a questão da tensão gerando prazer, esse prazer gerado vai demandar mais prazer, porque aí a gente está se encaminhando para o que seria a resolução disso, que é o orgasmo, né? Por exemplo, o toque dos seios de uma mulher, o olhar alguma coisa que excite, né? Coisas preliminares aí que vão desencadeando esse encaminhamento, né, para o ato sexual. Bom, e aí ele vai falar da teoria da libido. Essa parte eu vou passar muito rápido, porque tem um vídeo aqui que eu falo especificamente da teoria da libido, então quem tiver dúvida aí a esse respeito é só dar uma navegadinha e que vai achar facilmente, tá? Posso deixar aqui o link também. Mas a teoria da libido, assim, de uma maneira bastante resumida, até porque ela vai fazer uma consolidação disso que a gente está falando em termos de endereçamento da energia sexual, né? O nome disso vai ser libido, porque o Freud vai trazer a libido como uma força quantitativamente variável que poderia medir processos e transposições no âmbito da excitação sexual. Então, é uma energia sexual que é direcionada a algum objeto,
né? Esse objeto podendo ser, inclusive, o próprio sujeito, que está em torno, então, de todos esses processos aí de excitação, né? De metasexual, objeto sexual que a gente vem discutindo. E, por fim, quase por fim, penúltimo tópico, a diferenciação de homem e mulher. Freud sinaliza que apenas na puberdade vai se estabelecer essa nítida separação entre os caracteres masculino e feminino, que é um contraste que passa a influir decisivamente, mais que qualquer outro, no modo como se configura a vida das pessoas. Então aqui ele vai atribuir um papel muito importante para essa diferença entre homem e mulher, que só vai importar mesmo na puberdade, a partir da puberdade, né? E ele aponta que já na infância é possível reconhecer essa predisposição masculina e feminina, segundo Freud, sobretudo a partir do desenvolvimento das inibições da sexualidade. Vergonha, nojo, compaixão, e é que ele vai dizer, dentro desse seu enquadramento cultural histórico, que esses são comportamentos muito mais atrelados ao caráter feminino, da passividade, né, de ter essas inibições mais acentuadas, que elas tendem a ter isso mais cedo, né, com menor resistência do que o menino, né, a manifestação desse tipo de comportamento, de inibição. E a tendência à repressão sexual parece maior na menina, segundo Freud, de modo que ele associa a passividade às meninas, né, que era o que eu já falava antes. E o Freud vai apontar também, uma coisa que eu já mencionei anteriormente, que a atividade autoerótica das zonas erógenas é a mesma nos dois sexos, né, na infância. E essa concordância vai anular nessa época a possibilidade de uma diferença entre os sexos como a que se estabelece após a puberdade. Por isso que importa pouco aqui a questão dessa diferença homem e mulher lá na infância, na tenra infância, que é o que acontece aqui na puberdade, né? E a partir da perspectiva de passividade e atividade que o Freud adota, ele vai sinalizar que as manifestações sexuais autoeróticas e masturbatórias da sexualidade das meninas, inclusive, tem caráter completamente masculino. Aquela ideia de que a atividade está relacionada à masculinidade, por isso ele vai dizer que é mesmo que isso esteja presente nas meninas, que é o que acontece também, é claro, essa atividade sexual é masculina, né? Esse teor é masculino dessa atividade aí que vai se manifestar. E a descoberta do objeto. Então aqui acho que é o último ponto, sim. Sobre a descoberta do objeto. Freud vai dizer, isso é muito interessante, que na verdade a descoberta do objeto é uma redescoberta. Por que é uma redescoberta? Por conta de tudo isso que a gente está falando da relevância da criação, das atividades infantis, né, dos cuidados recebidos, dos primeiros investimentos libidinosos que vão ser relatados, efetuados, né, a partir dessas relações parentais. Todo esse contexto vai justificar essa frase, né, porque, na verdade, essa escolha do objeto não vai surgir do nada, né, e Freud, inclusive, vai trazer algumas sinalizações aí também questionáveis a respeito da escolha, sobretudo heterossexual, né, do menino pautado na mãe, da menina pautada no pai, né, nas suas relações amorosas futuras. Então aqui tem alguns pontos interessantes que ele vai trazer. O primeiro que é o objeto sexual da época do aleitamento, então essa relação com a mãe. O medo infantil enquanto um efeito da falta, uma coisa que ele vai sinalizar, por exemplo, o medo do escuro que a criança tem e a segurança que ela vai ter, simplesmente se pegar a mão de alguém, né, estando no escuro, quanto isso atrás de volta para um eixo de segurança. A barreira contra o incesto, aqui ele vai dizer que com o adiamento da maturação sexual, o caminho mais curto rumo ao objeto sexual mais próximo e fácil, proporcionado pela aqui a questão do período de latência, né? Que seriam as figuras parentais, é evitado. Então, assim, esse adormecimento das questões sexuais nesse período de latência vai abrandar um pouco toda essa atividade caótica do complexo de Édipo ali que acontecia com a relação da triangulação familiar, né, as relações parentais, de modo que o que seria mais fácil para a criança seria escolher o objeto direto, né, escolher a mãe, escolher o pai ali como objeto amoroso e aí ter a questão incestuosa. Isso não ocorre, isso é adiado, como Freud diz, por conta desse período de abrandamento que acontece, que possibilita a criança de se concentrar em outras atividades na vida e, portanto, inclusive se relacionar com outras pessoas, com outras coisas, né, gerar outros interesses. E aí isso é evitado, então, de modo que se erguem ao lado de outras inibições a barreira contra o incesto. É tão importante para acolher as prescrições morais que excluem da escolha objetal parentes, né, pessoas amadas na infância. E o efeito posterior da escolha objetal infantil, outro tópico. Aqui ele diz que mesmo quem conseguiu evitar a fixação incestuosa da libido, não escapa inteiramente à sua influência, que é sobre essas escolhas aí, né, de o homem escolher, no caso heterossexual, né, uma companheira muito parecida com a mãe, a mulher ou alguém muito parecido com o pai, de modo que uma nítida ressonância dessa fase de desenvolvimento ocorre quando a primeira paixão séria de um homem jovem, algo frequente segundo Freud, é uma mulher madura e a de uma garota é um homem mais velho e possuidor de autoridade, segundo ele, que são capazes de reavivar neles a imagem da mãe e do pai, respectivamente.
A prevenção da inversão, outro tópico que o Freud fala em relação a esse trabalho aí, né, de descortinamento sobre as questões atreladas à homossexualidade, chamado de inversão à época, né? Que o grande poder que impede uma inversão duradoura, segundo Freud, né, do objeto sexual, é a atração que os caracteres sexuais opostos manifestam um pelo outro. Então aqui ele está dando uma importância gigantesca para a biologia, né, por quanto os genitais aí diferentes do homem e da mulher estão muito atrelados, né, e eles têm realmente uma atração ali que pode ser uma prevenção, né, uma escolha objetal do mesmo sexo, digamos assim. E a isso, contudo, dado o seu teor inexplicável, ele ainda diz, devem se juntar vários outros elementos. E aqui ele traz uma crítica também, né? Sobretudo a inibição impositiva da sociedade, onde a inversão, e aí ele traz, onde a inversão não é considerada crime, pode-se verificar que ela corresponde inteiramente às inclinações sexuais de não poucos indivíduos. Além disso, no tocante ao homem, pode-se supor que a recordação infantil do carinho da mãe e de outras pessoas do sexo feminino, às quais ele foi confiado, contribui fortemente para dirigir a sua escolha para a mulher, enquanto a precoce intimidação sexual por parte do pai e a relação competitiva com ele o desviam do seu próprio sexo. Se encontra mas os dois fatores valem para a menina também, segundo Freud, cuja atividade sexual se encontra sob a tutela especial da mãe, disso resultando uma atitude hostil com o próprio sexo, que influencia bastante a escolha do objeto na direção tida como normal, aqui no caso, né, alguma coisa parecida com o pai. Bom, esse vídeo ficou bastante longo. Eu consegui trabalhar de maneira rápida todos os aspectos desse texto, mas eu acho que é importante a gente fazer um fechamento, né? E é claro que depois ir correndo para fazer a leitura desse texto, eu tentei dissecá-lo aqui por todas as suas partes, pelo menos as principais, né? Ele é dividido por muitos tópicos, então essas discussões que o Freud propõe nele são riquíssimas e elas, de novo, nos dão pistas de muita coisa da teoria dele que vai ser profundamente desenvolvida depois, tá? Então eu sugiro que esse texto seja lido com olhos de fazer também essas associações daquilo que virá depois, até porque a gente já tem spoiler, né, de coisas que o Freud vai desenvolver, então é interessante a gente reconhecer os primórdios disso, e não só, né, mas também Os Três Ensaios foi um texto muito revisitado pelo próprio Freud, então ler também com a disposição de ir às notas de rodapé e fazer as articulações necessárias, porque ele de fato fornece muito material para a gente ir articulando com aquilo que vai vir depois e com aquilo que vai sendo amadurecido, né? Aqui vocês vejam que a gente tem questões no primeiro bloco das aberrações sexuais, que vão tratar muito da ideia das perversões, que vão ser basilares, não só como estrutura depois, né, da gente trabalhar aqui as perversões, as neuroses, né, as psicoses, mas ele vai dando muitos insumos aqui para a gente conseguir articular as outras estruturas também aos comportamentos, como ditos normais e não normais, e onde que estão esses limites, né? A própria questão da sexualidade infantil, né? O quanto isso consegue ser percebido de maneira muito precoce e onde estão os principais pontos a serem considerados e sublinhados, né? Indicados por Freud, que vão depois vir de forma também mais madura e profunda na sua teoria lá para frente, e não só, né? Nessa época também. E a questão da puberdade em si, que vai dar, né, os nossos primeiros passos aí para a gente ir considerando a questão da sexualidade já adulta, né, e da maneira como isso vai depois sendo trazido à luz na própria clínica, né, por parte desses adultos, e o quanto a gente consegue ir fazendo os resgates, as associações com isso que a gente já tem de repertório da infância e do conhecimento que a gente tem do quanto as coisas estão associadas. Certo? Espero que tenha ficado razoavelmente clara a explicação e eu estou à disposição caso haja dúvidas.